perfil bastante específico na veiculação de literaturas estrangeiras. A Alemanha é um país sabidamente interessado em outras culturas, né? Mas tanto o mercado editorial quanto as instituições culturais, elas seguiam muito, e a mídia também, os suplementos culturais, seguiam muito por um foco de atenção geopolítica, né? Então, digamos, logo após a queda do Muro de Berlim, o grande foco das instituições culturais, das editoras, enfim, dos suplementos culturais alemães, passou a ser o leste europeu, né? Então, vários países do leste europeu se tornaram assim o foco durante muitos e muitos anos. Com o 11 de setembro de 2001, o foco passou inteiramente para a literatura de língua árabe, durante muito tempo. Atualmente, o foco são estrangeiros residentes na Alemanha que passaram a escrever em alemão. Então, isso passou a ser o novo foco. Então, todo o sistema cultural passa a olhar para isso, né? E o Brasil, né, nessas últimas 2 décadas aí, ou mais, realmente não esteve no foco de atenção, né? O Brasil esteve no foco de atenção da Alemanha durante as ditaduras militares na América Latina, com uma solidariedade, né, um olhar da esquerda, né, dos partidos de esquerda e dos intelectuais de esquerda na Alemanha, um olhar e uma preocupação com o que ocorria com a repressão na América Latina. Então, mas nessa época também a literatura brasileira era vista como uma das manifestações de uma literatura latino-americana engajada. Também era um tipo de literatura que estava sendo vista, né? Então, eu diria assim, é muito difícil dizer quais são os grandes autores em voga e por quê. O que eu diria é que o mercado e as editoras, os autores brasileiros contemporâneos, né, que têm editoras bem relacionadas ou agentes literários bem relacionados, encontram um espaço nesse mercado alemão, e quem não tem isso não encontra, ou encontra por meios mais artesanais, por exemplo, por meio de um tradutor que se interesse por aquilo. E nesse ponto, a Alemanha, eu acho que ela se alinha daí com outros países. O Centro de Estudos de Tradução Literária da Casa Guilherme de Almeida faz com a Fundação Biblioteca Nacional, participa desse programa de residência de tradutores estrangeiros de literatura brasileira. Então, eles são tradutores que estão envolvidos com alguma obra literária de autores brasileiros e vêm ao Brasil com uma bolsa de residência para fazer uma viagem de pesquisa e vão se pronunciar, e daí eles entram em diálogo, é claro, com as instâncias mais importantes para a tradução da obra deles. Em contato com esses tradutores, dá para a gente perceber, assim, em diversas partes do mundo que 2 coisas movem a tradução da literatura brasileira no exterior, o critério de escolha dos autores. Os clichês, aqueles que a gente conhece de cor, né, de um país tropical, com uma cultura parcialmente negra, com essa cor local do Brasil, que levou Jorge Amado a se tornar uma referência em inúmeros países no mundo inteiro. Enfim, eu não preciso repetir aqui todos os clichês sobre o Brasil. Então, assim, eles ainda falam bastante alto, né? E, por outro lado, é isso que eu falei de uma lei de mercado. Então, assim, existem agentes literários que são eficientes em vender certos autores. Então, muito pouco se pode dizer sobre um trabalho cultural, de fato, intercultural, né? Um diálogo intercultural, como é o caso do que eu falei, né, da tradução dos sertões, que em alguns anos você percebe que aquilo já foi assimilado pela literatura alemã. Quer dizer, isso sim é uma coisa relevante que fica,
né, de um diálogo intercultural. Mas essas manifestações de mercado ou interesses esporádicos, enfim, em reafirmar um clichê, etc., isso realmente é algo que não deixa marcas muito significativas, né, nesse diálogo intercultural. Sinceramente, eu acho que não é muito compreensível por que certos fenômenos editoriais internacionais acontecem hoje. Eu acho que é justamente assim, como você não tem, primeiro, a ausência da crítica literária ou a decadência, a falência da crítica literária no mundo inteiro, ela cria um vácuo em que tudo é possível. A fácil acessibilidade das coisas, a multiplicidade de instituições que querem criar o seu próprio cânon, né, do que está sendo feito, sendo que vivemos numa era sem cânon, né? Está tudo muito pulverizado. Então, assim, impulsos vêm de todas as partes e, de repente, por um acaso, eles podem se tornar um fenômeno, digamos, né? Mas é justamente isso que eu estava falando, quer dizer, isso é uma coisa que não deixa isso é muito volátil também, isso também desaparece com muita rapidez, né? O trabalho intercultural ele vai exigir de fato uma compreensão ali e um interesse que duram muito mais, que requerem muito mais tempo. Esse é um aspecto, né, o da facilidade das coisas se globalizarem, digamos, coisas que são uniformes no mundo inteiro, têm o mesmo padrão, poderiam ter sido escritas em qualquer lugar, né, assim, em qualquer cidade grande do mundo inteiro, né? Esse tipo de fenômeno cultural de hoje, eu também não acho que se sustente a longo prazo, porque as pessoas estão em busca, na verdade, sempre de autenticidade. No âmbito da arte, esse é um fenômeno incrível. Porque você tem um trânsito de imagens hoje que você pode acessar qualquer imagem da história da humanidade com alguns cliques, certo? Então, por que as filas nos museus europeus aumentam cada vez mais e esse apelo para o objeto único de arte que está dentro daquele museu? Da onde vem esse frenesi também? Eu acho que existe uma busca de autenticidade em meio a tanto copy-paste, existe uma busca e uma nostalgia, né, em relação à autenticidade, que isso sim move relações interculturais. É a diferença que move as relações interculturais e não o mesmo, e não a superfície do mesmo, né? Então, eu tive uma discussão uma vez com o redator-chefe do suplemento cultural do semanário alemão Die Zeit, que é considerado o órgão, né, de imprensa mais highbrow da Alemanha, assim, realmente altamente intelectualizado. E eu fiquei bastante perplexa de ouvi-lo dizer que a literatura contemporânea alemã ela era muito chata, porque ela era muito alemã, assim, e quem se interessaria por isso no mundo inteiro? Ou seja, a literatura alemã ela era muito pouco globalizável. E eu fui me irritando um pouco com essa observação, e até o ponto que eu não me segurei, porque ele mencionou autores que são autores clássicos, né, da literatura alemã, vivos, né? Falando, ou de língua alemã, né, falando autores como Boto Strauss, como Peter Handke, que são autores absolutamente consagrados, né? Sim, eles são muito bons, mas afinal, quem que quer ler esses autores hoje, gente? E eu não me contive, né? Eu levantei e falei, olha, qual a sua profissão mesmo? O senhor é crítico literário? Você não acha que a sua profissão deveria ser alfabetizar as pessoas a lerem esses autores, em vez de ficar defendendo as leis que já são as leis de mercado? Né? O que é globalizável? Né? E dei exemplos de alguns poetas alemães contemporâneos que eu traduzi e que causaram um grande interesse entre uma cena de poetas no Brasil, né? Justamente por serem tão diferentes
porque é isso que as pessoas querem o diferente, né? Apesar de elas terem sido obrigadas a engolir o mesmo o tempo inteiro, né? Então, eu acho que esse fenômeno da propagação de coisas aparentemente iguais, né, no mundo inteiro, ele vai se esgotar e já está se esgotando com muita rapidez.